Imaginem uma barragem prestes a romper. Por meses, o presidente da Câmara, Hugo Motta, tentou segurar a pressão pela anistia, mas a força das ruas, a força da pressão internacional, se tornou tão grande que a barragem não aguentou mais. E o primeiro a saber que a água iria invadir tudo foi, ao que parece, o próprio ministro Alexandre de Moraes. A notícia de que um mensageiro foi até a sua sala para dar o aviso prévio da derrota é, para mim, a prova de que a resistência do sistema acabou. Vamos direto ao que interessa, porque o que a gente acabou de testemunhar foi, para mim, um dos momentos mais importantes e simbólicos de toda essa nossa luta. A gente precisa entender a cena que, segundo a revelação bombástica do jornalista Paulo Figueiredo, aconteceu nos bastidores do poder em Brasília. É uma cena que parece tirada de um filme e que representa a capitulação de um sistema que se achava inabalável. A informação que veio à tona é que pouco antes da votação que aprovou a urgência para o projeto da anistia, um emissário do Congresso Nacional teria ido até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E ele não foi lá para pedir um favor ou para fazer uma negociação. Ele foi lá para entregar um recado. Um recado que, em bom português, era uma notificação de rendição. A mensagem, segundo o que foi revelado, era simples e direta. Ministro, o presidente Hugo Motta não vai mais conseguir segurar. A pressão se tornou insuportável. A anistia vai passar. Eu quero que você pare e pense na dimensão do que isso significa. O homem que por anos se acostumou a dar ordens, a pautar o Congresso, a decidir o destino do país com uma canetada, agora recebe, dentro do seu próprio santuário de poder, a notícia de que o jogo virou. É o aviso prévio da derrota entregue em mãos. É a confissão de que a barragem, que por tanto tempo represou a vontade do povo e de seus representantes, finalmente se rompeu. E por que essa barragem se rompeu? Ela não se rompeu por acaso. Ela foi sendo enfraquecida, dia após dia, por uma pressão que veio de 3 frentes principais, uma força que se tornou simplesmente irresistível. A primeira frente de pressão, e talvez a mais importante, foi a sua, foi a nossa, foi a pressão das ruas. Milhões de brasileiros que, mesmo sob a ameaça de perseguição, não desistiram, que foram para a Avenida Paulista, para a Esplanada dos Ministérios, que mostraram para o mundo que o Brasil tem um povo que não aceita a tirania de cabeça baixa. Essa energia, essa demonstração de força, tornou a posição dos parlamentares que se omitiam cada vez mais desconfortável. A segunda frente de pressão foi a internacional. O trabalho incansável que figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro e o próprio Paulo Figueiredo fizeram em Washington, mostrando para o governo americano, para o Congresso de lá, os abusos, a censura, as prisões. Esse trabalho resultou na Lei Magnitsky, nas sanções, nas críticas duríssimas de autoridades como o secretário de Estado Marco Rubio. Essa pressão externa tirou a legitimidade internacional do Supremo e colocou o Brasil em uma posição de vergonha, o que, por sua vez, aumentou a pressão sobre o nosso Congresso para que tomasse uma atitude. E a terceira frente foi a pressão interna, dentro da própria Câmara dos Deputados. Uma articulação brilhante, liderada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que conseguiu unir não apenas a direita, mas grandes partidos do Centrão, em torno da pauta da anistia. Eles não ficaram apenas no discurso, eles fizeram o trabalho de formiguinha, eles contaram os votos e chegaram a um número que tornou a posição do Hugo Motta insustentável. Mais de 300 votos a favor da anistia. Diante dessa tempestade perfeita, o que o Hugo Motta, que era para a barragem, podia fazer? Ele não tinha mais como segurar. Se ele continuasse a ignorar a vontade de mais de 300 deputados, a vontade das ruas e a pressão do mundo, ele seria simplesmente varrido do mapa, se tornaria politicamente irrelevante. E foi por isso que a barragem cedeu. A aprovação da urgência para a votação da anistia que aconteceu na Câmara foi o primeiro grande resultado concreto dessa quebra. Foi a prova de que a resistência do sistema, que parecia tão sólida, na verdade era um castelo de areia. Mas a gente precisa ter muita calma e muita inteligência agora, porque a batalha não acabou. A gente venceu uma etapa importantíssima, talvez a mais difícil, que era tirar o projeto da gaveta. Mas agora começa a segunda fase da guerra. E a guerra agora é pelo conteúdo da anistia. E é aqui
que o sistema que já se viu derrotado vai tentar a sua última cartada, a sua última malandragem. Eles vão tentar nos vender uma anistia light, uma anistia fake. O que seria essa anistia fake? Seria um projeto que, na superfície, parece bom, mas que na prática não resolve o problema. Seria uma anistia que talvez soltasse alguns dos presos, que daria uma progressão de regime, mas que manteria as multas bilionárias, que manteria as tornozeleiras eletrônicas e, o mais importante de tudo, que manteria a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de outras lideranças. Seria, na prática, uma forma de o sistema dizer que pacificou o país, enquanto, na verdade, manteria os seus principais adversários políticos fora do jogo. E a gente não pode, de forma alguma, cair nessa armadilha. A luta, como bem disse o Paulo Figueiredo, não é para salvar uma ou duas pessoas. Não é apenas para salvar o Bolsonaro ou para libertar os presos. A luta é para salvar o Brasil. É para restabelecer a nossa democracia e a nossa liberdade de forma plena. E isso só acontece com uma anistia ampla, geral e irrestrita. Uma anistia que anule todos os processos, que devolva os direitos políticos de todos os perseguidos e que vire de uma vez por todas essa página sombria da nossa história. É por isso que a nossa pressão precisa continuar, e agora com ainda mais força e mais foco. A gente precisa deixar muito claro para os nossos deputados e senadores que nós não vamos aceitar migalhas, que nós não vamos cair no conto da anistia possível. A única anistia que nos interessa é a anistia de verdade. O que a gente viu acontecer em Brasília foi uma vitória da fé e da perseverança. Uma vitória de quem, mesmo quando tudo parecia perdido, continuou a lutar, continuou a acreditar. O desespero agora mudou de lado. Ele não está mais entre nós, que víamos nossos amigos e líderes sendo perseguidos. O desespero agora está nos gabinetes de Brasília, naqueles que se achavam os donos do poder e que agora recebem a notícia de que o jogo virou. A gente precisa celebrar essa vitória, sim. A quebra da barragem foi um momento histórico. Mas a gente não pode descansar. A água começou a correr, mas a gente precisa garantir que ela siga o seu curso natural, o curso da justiça e da liberdade plena, e que não seja desviada no meio do caminho por novas barragens, por novos acordos de bastidores. A luta continua, e agora, mais do que nunca, a gente sabe que a vitória é possível. Essa história toda é a prova de que a nossa pressão, a nossa voz, faz sim toda a diferença. A barragem deles rompeu, mas a batalha não acabou. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a gente não pode aceitar nada menos do que a anistia ampla, geral e irrestrita? Qual deve ser o nosso próximo passo nessa luta? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa notícia encheu o seu coração de esperança, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a nossa vitória está a caminho. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a luta pela nossa liberdade está em seu momento mais decisivo. Um grande abraço.